Coronavírus, ela tá para os dias de hoje como o bombardeio tá para as guerras, né? Só tem um jeito de se proteger. Quando você tem um inimigo que está lá fora, você corre para o abrigo. E com uma vantagem a favor da nossa realidade sobre as guerras, que dá para ficar em casa, porque as casas não vão ser destruídas, né? No bombardeio, você não pode ficar nem em casa, você tem que ir para um abrigo mesmo. Dá para você ir para o supermercado, se preciso, farmácia, dá para papear pela internet, dá para ver série. No limite, mas só no limite, só se muito necessário, dá até para ir para o hospital, né? Ninguém quer ir para o hospital. Aliás, quem é dentista, por exemplo, você vai conversar com os dentistas hoje, não tem cliente. Quem é que quer ir ao dentista? Dentista. Você fala, não quer ir para lugar nenhum, mas o dentista sofre com isso também. Bom, e vão imaginar o que foi, né? Viver numa cidade debaixo de bombardeio. Na Segunda Guerra foram várias as cidades que viveram assim. Londres viveu assim. Foi uma coisa, foram quase 2 meses de bombardeio. Nós não estamos há quase 2 meses, né, debaixo de bombardeio. Tem cidades e países que estão. A Espanha, desde dia 14 de março, tá no isolamento. Então, agora começa a falar em sair. Foi muito atingida a Espanha, mas não dá para comparar o bombardeio real com esse bombardeio do coronavírus. Mas a ideia de que você se protege se escondendo é parecida. O movimento de se isolar, de sair das ruas e só sair de casa quando necessário é muito parecido, né? Então as pessoas se trancam, em alguns países com uma restrição muito séria, até com multa, em outros, como no Brasil, uma coisa meio calabresa, meio mussarela, né? Aquela coisa mais ou menos. As pessoas olham lá fora, tá sol, o sol convida, a gente sai, tá mais frio, a gente não sai, mas enfim. O fato é que tem uma consequência forte. Você pega, por exemplo, um indicador, voo doméstico, por exemplo, caiu 96%. Gente, 96% só não é 100% por muito pouco, né? Só que mais cedo, mais tarde, a gente vai começar a sair. Não tem jeito. Não só porque parou o risco de bombardeio do coronavírus, mas porque o isolamento começa a ficar insustentável. Insustentável, não emocionalmente insustentável, que para muitos já está, mas economicamente insustentável. Tem uma parcela importante da população para a qual é insustentável desde o primeiro dia. É gente que precisa trabalhar, garante hoje a comida de hoje, porque as pessoas não têm poupança. Todo mundo tem poupança? Não tem. A maior parte das pessoas vive em dificuldade mesmo, vive no cartão, vive pendurado, vive no empréstimo consignado. Ontem saiu uma resolução proibindo a cobrança dos empréstimos consignados por 4 meses, para as pessoas poderem fazer conta. Essa ajuda financeira de R$600 por 3 meses da Caixa Econômica, né? Essa ajuda do governo, foi fundamental. Basta ver, e a gente noticiou aqui fartamente, o risco que as pessoas estão dispostas a correr se aglomerando na frente da agência da Caixa, mesmo com a Caixa informando que tudo pode ser feito online. As pessoas vão porque estão preocupadas, vão porque estão desesperadas, porque precisam do dinheiro. São 3 parcelas de R$600. O fato é que começa a chegar a hora de voltar, né, aos poucos, com cuidado. Em alguns países que foram atingidos mais cedo pela Covid-19, as coisas já começam aos poucos a voltar. A Alemanha dá sinais, a Espanha já começa a fazer cronograma. E no Brasil, você também já vê sinais de alguns que começam a flexibilizar aqui e ali. Hoje mesmo, São Paulo deve anunciar o seu pacote de flexibilização, como é que vai ser. E aos poucos vai ter que voltar. É como depois do bombardeio, você tem que voltar, né? E quando acaba o bombardeio, você sai, olha e avalia o estrago. Aí você começa a contar casa destruída, ponte destruída, linha de energia destruída e tal. Londres, quando terminou o bombardeio, que foram quase 2 meses, mais de 1 milhão de casas destruídas. É uma coisa inacreditável. O coronavírus ele não destruiu nada, está tudo do jeito que estava, só que ele deixou um rastro de destruição que é a desorganização da economia. E o estrago é monumental. Conforme o país é o maior estrago dos últimos 50 anos, outros dos últimos 70, em outros o maior da história. O FMI fez uma projeção, saiu um relatório avaliando os estragos na economia mundial, agora saiu um relatório da CEPAL,
medindo o desafio que a gente tem pela frente, não quando a gente abrir a janela, que a gente abre a janela e olha para fora, mas quando a gente abrir a porta, colocar roupa de trabalho e trabalhar. A CEPAL é uma das 5 comissões regionais das Nações Unidas. Fica fazendo cálculo, estimativas, estudos sobre América Latina e Caribe. Em dezembro, a CEPAL calculava que a economia regional, América Latina e Caribe, ia crescer 1,3%, que já era pouco. Naquele dezembro, que foi ontem, mas parece século XVIII, a gente achava que o Brasil ia crescer 2%, né? Ou mais do que 2%. Aí, agora, a previsão da CEPAL sai de 1,3% para a região toda, para uma queda de 5,3% para a região toda, que é a pior da história. Na depressão de 30, a região caiu 5%. E em 1914, 4,9%. Ou seja, quem resolver ler o relatório da CEPAL, que tem 21 páginas, vai querer voltar para dentro de casa, se esconder debaixo do edredom, igual esse edredom da Carla Bigato, mas não para fugir do vírus do presente, mas para fugir do vírus da recessão, o vírus do futuro. Essa pandemia pega o Brasil e a América Latina no momento em que a economia estava mal. A gente entrou em 2008 naquela crise provocada a partir dos Estados Unidos. A gente vinha de um crescimento, no caso brasileiro, a gente vinha de um crescimento de 6%, por exemplo, em 2007. Aí a gente deu uma barrigada, mas ainda assim a gente conseguiu crescer 7,5% em 2010. Depois o que aconteceu? 0,5% em 2014, recessão em 2015 e 2016, caindo 3,5% e 3,8%, e crescimento de 1% por 3 anos seguidos. Então, o período 14-19, na América Latina, no Brasil foi lamentável, e na América Latina foi o mais baixo desde a década de 50. E é aí que chega a Covid. A Covid chega nesse momento, né, quando a gente está cambaleando, tentando voltar. Nós, Argentina e outros países todos, né? Alguns numa situação um pouquinho melhor, mas todos vão apanhar brutalmente, e a região como um todo. E à medida que a pandemia vai se espalhando, o desafio agora, né, ela se espalha como uma crise de saúde, se espalha como uma crise social e também como uma crise econômica. O desafio é o seguinte: qual o tamanho do estrago? Né? É 5? É 6? Quanto tempo vai durar esse troço? O que a gente tem que fazer para sair disso? Né? E a CEPAL, ela diz que vai ser a maior crise econômica e social da região, e vai estragar, destruir empresa, emprego, os projetos de combate à pobreza, as políticas de redução de desigualdade. Então, é um relatório dramático e que mostra o seguinte: nós não vamos retornar à normalidade no sentido de voltar à situação existente antes da pandemia. A gente vai conhecer um novo normal. Porque a realidade da região, a realidade do Brasil, desaba no momento em que toda a economia mundial vai desabar. Estão falando que o comércio mundial, esse relatório, vai cair entre 13%, aí depende da estimativa e conforme o segmento, a 32%. Você já imaginou? Você está num setor em que cai 32%. 32% é um terço. Você exporta 12 meses para receber o resultado de 8. Os outros 4 vão para o brejo. Então, os preços vão cair, inclusive produtos agrícolas, que já começaram a cair, mas não tanto quanto o petróleo. Né? O petróleo que a gente viu, o absurdo de preço no mercado futuro negativo, mas o petróleo está sendo cotado a $11. Chegou a 120, a 120 outro dia. Outro dia há alguns anos, mas 120. 12 é o preço de 2002, 2001. É inacreditável, que era um preço baixo já em 2002, naquela época. E aí você vai ter queda de carne, de frango, tudo, vai cair tudo. A CEPAL ela dividiu os setores em blocos. Os que vão ser pouco afetados, que é justamente o agro, vão ser os menos afetados. Ainda bem para o Brasil que o agro vai ser dos menos afetados, e o agro sempre nos ajudando a sair da crise. Importante que o Brasil tenha um setor de agro fortalecido, organizado, sólido, importante na nossa pauta de exportação. Vai apanhar, vai sofrer, mas vai ser dos menos afetados.
Aí tem os setores moderadamente afetados, mineração, que é importante para nós, vai ser afetado, indústria de transformação, a velha indústria tentando se segurar, a indústria brasileira em dificuldade, vai apanhar, vai sofrer. Setores como fornecimento de eletricidade, porque você depende de atividade econômica. Se tem queda de atividade econômica, você não consome energia elétrica como consome normalmente. Imóveis, aluguel, essas coisas, construção, a intermediação financeira diminui. São setores moderadamente afetados. E tem os mais afetados. Turismo é, de longe, um dos setores mais afetados. Basta ver número de voos. Quem é que vai fazer um evento grande e vai conseguir trazer gente, né? Quanto as empresas vão investir nessas reuniões internacionais? Enfim, vai ser um negócio afetado brutalmente. Transporte, hotéis, restaurantes, comércio atacadista, para a CEPAL está entre os mais afetados. As empresas, independente do tamanho das empresas, elas vão ter uma queda de receita e uma dificuldade de acesso a crédito. Então, deve aumentar insolvência. É um relatório complicado. E no campo do emprego, não há dúvida de que vai ter efeito sobre emprego e renda. Então, as pessoas vão ter menos emprego e o salário médio diminui. Você vai ter um aumento de desemprego. Bom, esse é o quadro que se avizinha. O FMI já falava disso, a CEPAL mergulha um pouco mais nisso, vários relatórios já diziam que o que nos espera é um troço dramático, mas o que fica dessa leitura, né? Do que adianta a gente saber disso? O que a gente pode fazer para mudar? Não pode ser simplesmente o desejo de voltar para casa e se enfiar no edredom, não dá, né? Fica o seguinte, quando o governo Temer entrou, depois do impeachment da Dilma, entrou aquele programa Ponte para o Futuro. O Brasil estava caindo 3,5%, depois 3,8%, 2015, 2016, e nós conseguimos crescer 1%. Não foi grande coisa o crescimento. Agora, vê de onde a gente partiu. A gente sai de menos 3,5%, menos 3,8% e vai para 1%. Então, a gente virou quase 5 pontos. Com o Ponte para o Futuro. O que é o Ponte para o Futuro? É um negócio milagroso? Não, o Ponte para o Futuro foi uma experiência que a gente não via em governos anteriores e a gente não viu nesse governo ainda, que é uma listinha de compra. Vamos ao supermercado? Vamos ao supermercado. Então o que a gente precisa comprar? Precisa comprar feijão, precisa comprar arroz, precisa comprar... Faz a listinha. Ah, mas o macarrão é o sugo. Ah, o sugo então precisa de molho de tomate. É uma listinha básica do que fazer e seguir a lista. Não dá para você chegar no supermercado e você volta com maionese. Pô, mas eu ia fazer macarrão ao sugo. Eu trouxe maionese, mas maionese não serve para nada nessa hora se eu quero macarrão ao sugo. Então, o que eu quero, o que eu tenho que comprar? E a gente não tem isso. Então a gente tem hoje uma agenda desorganizada de combate ao pós-coronavírus, como já era desorganizada sem coronavírus. Era um negócio desorganizado. Manda a reforma da Previdência, que fazia parte da Ponte para o Futuro. Tá bom, a administrativa não foi, a privatização não anda, já não andava. Estava um negócio bagunçado. Sendo que a gente tem um ministro que declarou, agora, ontem, que o Brasil vai surpreender o mundo na volta ao crescimento. Mas vai surpreender como? No gogó? Nós vamos conseguir mudar como? Se a gente fizer uma segunda ponte para o futuro. Se a gente fizer uma lista de afazeres e se os nossos governantes pararem com esse climinha ridículo, né, de briguinha para cá e briguinha para lá, e botar no papel o que a gente tem que fazer. Faz a lista que quiser. Tem que ter a reforma administrativa, tem que diminuir esse corpanzil, tem que privatizar. Para que nós temos os Correios? Os Correios daqui a pouco não vai precisar privatizar. Você fecha, não vai servir para nada, porque tá se desfazendo. Precisa preservar essa empresa. Preservar essa empresa tem que ser investimento. O Estado tem condições de investir? Não, então passa para frente. Eletrobras, o que nós vamos fazer? Deixar ruir? E assim a gente está fazendo com tudo. Cadê o programa para adequar o tamanho do Estado ao tamanho do Brasil? Paulo Guedes dizia,
Ah, mais Brasil e menos Brasília. Pois ele foi para Brasília e cadê o menos Brasília? Não no sentido de que Brasília, aliás, Brasília está completando 60 anos, cidade onde eu vivi durante 6 anos. Adoro a cidade de Brasília. Brasília não é o símbolo de maracutá, é coisa nenhuma. Brasília é uma cidade espetacular. Brasília acaba, infelizmente, é como os americanos falam Washington também, mas acaba, tadinha de Brasília, ficar ouvindo isso. Mas o fato é que nós precisamos organizar o que mudar. E nós não estamos fazendo isso. Então, depois do toque de recolher, nós temos que partir para o toque de colher. Colher. E para a gente colher, precisa fazer a lista do que semear. E cadê? A gente sabe, mas não estamos fazendo. Então, vamos fazer, porque recomendo. Não precisa o ouvinte pegar e ler o relatório da CEPAL, não. É chato ler o relatório da CEPAL. Não precisa. Tá aí, é isso que eu falei. Mas, senhores governantes, senhores governadores, senhores prefeitos, irresponsáveis que são também por mudar, precisam começar a fazer a lição de casa. Não podem ficar tomando o nosso dinheiro do jeito que toma o nosso dinheiro para consumir tudo em cachaça administrativa. Estão bebendo o nosso dinheiro, sugando o nosso dinheiro, e nós vamos precisar desse dinheiro mais do que nunca. A sociedade precisa de amparo, a sociedade precisa de acolhimento, a sociedade precisa de suporte financeiro, precisa de crédito, as empresas vão precisar de apoio. Do contrário, a gente não sai disso inteiro, sai disso arrebentado. Para a gente sair disso inteiro, é preciso que o Estado assuma a sua responsabilidade. Senhor presidente da República, senhores ministros de Estado, senhores governadores, senhores deputados federais, senadores, acordem. Chegou ao final do toque de recolher a hora de colher. É com os senhores.